noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui realizando mais uma live em comemoração ao aniversário de 59 anos da nossa Casa Espírita de São Miguel Paulista, na cidade de Adelaide. Então, hoje teremos um contato muito especial, que daqui a pouco será apresentado, mas para iniciarmos os estudos, as atividades, as da nossa casa, vamos iniciar todos para fazermos uma prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Tá? Estamos, acho que, no programinha de áudio. Só agora vou estar começando a fazer um minutinho, um problema técnico só. Confirmar aqui a apresentação. Um, dois, testando o som. Um, dois, testando o som. Tá normal? Um, dois, testando o som. Um, dois, três, fazendo teste de som. Bom, meus amigos, tivemos um pequeno problema técnico. Vamos então, parece que o som não estava saindo. Mas agora já foi regularizada a situação. Como eu estava dizendo, uma satisfação muito grande estar nesta noite para mais um evento dentro de uma programação desse mês de agosto, em comemoração aos 59 anos de fundação da nossa Casa Espírita de São Miguel Paulista, na Zona Leste da capital, na cidade de Adelaide. Hoje teremos um convidado especial, que vai dar uma oportunidade. Mas, para iniciarmos a nossa atividade, vamos colocar uma parte da espiritualidade com uma prece. Vamos unir os nossos pensamentos, vamos a Deus, nosso Pai, nosso Filho, a Jesus, nosso Mestre. Pai, nos concedeu para nos obrigar nossa caminhada, nos pedir amparo para o evento desta noite. Nossa atividade, das programação, comemorações, das lograr mais espiritualidade com nossos vontade, nossos irmãos que estiverem nesta hora, embora não estejamos, mais espiritualidade, paz, essa expectativa que temos ao nosso Mestre Bom, meus amigos, feita a nossa prece, vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o nosso querido irmão Mário Mas, como estava sendo divulgado nas mídias sociais.
últimos dias. Mário Mas, seja bem-vindo, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado, eu que tenho a alegria de estar com vocês. Uma breve apresentação do nosso querido expositor. Mário Mas é psicólogo clínico, é palestrante, é articulista, é comunicador da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Então, é um grande trabalhador da doutrina espírita. E tem também duas obras escritas. O primeiro livro, Desafios de Mudar, e o segundo livro, Autoobsessão. Então, também, além do que eu falei, é um escritor e aí um grande amigo desta casa. Ficamos muito contentes por ter aceitado o convite para participar conosco dessa live em comemoração ao aniversário da nossa Casa Espírita. Mário Mas, mais uma vez, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco nesta noite, e a palavra é toda sua. Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês, a Euronews, por intermediar a nossa palestra. Agradeço por participar dessa comemoração deste centro abençoado que periodicamente temos participado com palestras, o acolhimento de vocês, muito obrigado. Obrigado. Bom, comemoração, aniversário do Centro Espírita, vamos falar então de felicidade, que é resultado de frequentar uma casa espírita, de participar das atividades. Nós vamos fazendo os nossos ensaios, nos aproximando da felicidade à medida que vamos melhorando. Bom, quando se fala de felicidade, há muita gente que, a título de ser racionais de pé no chão, dizem que a felicidade é uma utopia, que na Terra não é possível ter felicidade. Os materialistas também, de plantão, alegam que a felicidade não existe, como a maioria das pessoas pensam. Agora, a visão do materialismo está muito ligada ao consumo, ao ter em detrimento do ser. Ou seja, o indivíduo que tem coisas, ele é uma pessoa realizada, é uma pessoa feliz, se supõe, não é? Aliás, se oferece para o indivíduo, a sociedade oferece para ele ser feliz ou autorrealizado, a conquista do sucesso, a obtenção de poder, de dinheiro, de beleza física. Tem uma série de itens que são colocados como fontes de prazer ou alegria. Agora, nós podemos indagar: como é possível a alegria de uma pessoa atormentada? Né? Então, você pega uma pessoa que ela comete as suas ilicitudes diante da sociedade, é uma pessoa que agride os outros, que pensa nos interesses pessoais em detrimento dos outros, isto gerando uma série de atritos interpessoais com quem ele convive. Mesmo que esta pessoa tenha posses que é desejada por muitas pessoas, ele não se sente usufruindo, se valendo dessa posse para desfrutar de um bem-estar, de uma felicidade, né? Porque está se apostando na felicidade ou no bem-estar através de obtenção de coisas. Mas a vida é tão democrática que vem mostrar para todos nós que independe de ter alguma coisa para ser feliz. Independe. Nós encontramos no nosso dia a dia pessoas passando por experiências difíceis, mas com uma fibra, uma determinação, uma coragem, uma expectativa positiva. Ao contrário disso, pessoas bem-sucedidas, tristes, chateadas, nervosas, porque, apesar de tudo, elas não conseguem acalmar o seu mundo interno.
elas não conseguem se saciar com as conquistas que já obtiveram. Por quê? Porque o seu equipamento de saciamento está quebrado, está desorganizado, né? Porque ele apostou numa coisa que não se cumpre, que esse bem-estar, essa felicidade através das coisas. Então, o Espiritismo que mostra que nós somos um ser imortal, que estamos encarnados para evoluir, mostra que nós não somos apenas a personalidade que apresentamos agora. Esta personalidade, ou seja, esta pessoa que somos agora, é resultado das várias encarnações anteriores que estamos reencarnando sucessivamente para nos aperfeiçoar, melhorar as nossas qualidades. Então, nós não estamos prontos. E aquele que tem dinheiro, se acha que está pronto, ele vai ser feliz porque tem dinheiro. E aquele que não tem dinheiro, acha que nunca vai chegar lá, que a vida dele está paralisada nesses limites que ele se apresenta, ele não tem alternativa. Não, não é nada disso. Nós estamos evoluindo e à medida que vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos harmonizando, vamos resolvendo as questões internas e externas e, desse modo, vamos provocando harmonia interior. Que é um conhecimento que a ciência oficial não conhece. Então, você veja, o indivíduo nasce no berço de ouro e é uma pessoa para baixo, baixo astral, triste, depressivo, entra no alcoolismo, mas espera aí, ele nasceu num berço de ouro, esse ouro não oferece as coisas boas da vida, só que ele nasceu já comprometido. Por que comprometido? Porque ele traz na sua mente, no seu histórico evolutivo, no seu arquivo, comportamentos cometidos no passado, absurdos, criminosos, maldosos, insociáveis, que vão gerar sofrimentos ou perturbações internas, que por mais que ele tenha vantagens externas, ele se sente atormentado. E aí, como que ele vai desfrutar de alguma coisa? Esse paradoxo, ter o dinheiro como fonte de sucesso e felicidade apregoado pelo materialismo, e o indivíduo que não tem, ou mesmo esse que tem, e não é feliz, e aquele que não tem é feliz, está mostrando que esse modelo materialista ou social está falho, está faltando informação. Então, o Espiritismo vem e fala das múltiplas vidas e que nós vamos nos aperfeiçoando. Aperfeiçoar significa também resolver os tormentos internos, desenvolver qualidades, melhorar. Vejamos o que diz Allan Kardec no livro no livro O Céu e o Inferno. Ele diz o seguinte: a felicidade está na razão do progresso realizado. Aí já resume tudo. Somos pessoas infelizes? Isso de alguma forma retrata o nível evolutivo que atingimos? Então, se nós temos experiências, se nós progredimos, progresso aí quer dizer crescimento, evolução, aumento das capacidades, aumento da harmonia interna, é o melhoramento da personalidade como um todo. E ele continua: dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. O problema é de progresso, o que um conquistou e o outro não conquistou. Então, aí a gente pode pensar no seguinte: a pessoa que não tem um conhecimento suficiente a respeito de si mesmo e da vida, ele não entende o que acontece. Ele não entende, não tem capacidade
de compreender, de assimilar a experiência que ele está vivendo. Ele não tem essa capacidade, né? Se você é convidado para fazer uma equação matemática de um curso universitário de matemática e não tem conhecimento, não tem experiência, você não vai conseguir fazer. Não adianta, não é? Se você é convidado para administrar uma empresa e não tem experiência, você não vai conseguir, você vai deixar a empresa mais problemática ainda. Então, à medida que nós evoluímos intelectual e moralmente, intelectual, a nossa parte cognitiva, dos conhecimentos, da inteligência, da moral, a conduta moral acertada, a conduta ética, respeitando o próximo como nós queremos ser respeitados. Então, nós vamos entendendo mais os acontecimentos. Você lembra provavelmente de coisas que te assustavam na infância ou que você não compreendia e que parecia insolúvel, uma coisa assustadora, que o tempo foi passando, você adquirindo conhecimentos, enfrentando situações diversificadas, ampliando o seu conhecimento. Quando você olha para aquelas incertezas, aquelas dúvidas, aqueles medos da infância, já não tem mais sentido. Por quê? O aumento da sua capacidade de compreensão decifrou aquele enigma como uma coisa sem tudo aquilo que nós achávamos que era a dificuldade ou o temor que tínhamos. Muda a nossa concepção daquele objeto ou daquela situação. Bom, então isso faz os pessimistas, as pessoas amedrontadas, achando que as suas vidas estão definidas e não tem solução. Do jeito que a minha vida está, não se modifica. Vai ser sempre assim. Não, não vai ser sempre assim. Vai mudar, você queira ou não queira. Graças a Deus, né? Graças a Deus, nós estamos na mão da divindade. Entenda nas mãos da divindade figurativamente. Graças a Deus, estamos mergulhados nas leis divinas e nós estamos destinados à felicidade. Nós não escapamos disso. Poderemos retardar, obstar o nosso processo com a nossa teimosia, os nossos vícios, os hábitos, rabugice, ficar brigando com a vida, porque a gente, às vezes, não queremos seguir o caminho de melhoria pessoal. Às vezes, o indivíduo, por conta da imaturidade, ele quer regalias, gratuidade, facilidades, quer que as coisas aconteçam sem ele se esforçar. Não dá, não dá. Se você vai fazer um curso de engenharia, não dá para você ser um engenheiro sendo apenas matriculado no curso ou pagando para os seus amigos fazer as suas provas ou as suas anotações ou respondendo à chamada do professor. Você vai terminar o curso sem condições, sem capacidade para fazer alguma coisa dentro da área da engenharia. O que você fizer sem conhecimento é temeroso, né? Então, no processo evolutivo, ninguém vai tomar as rédeas da sua mão e fazer no seu lugar o que te compete, porque senão você não fica habilitado, capacitado para os enfrentamentos da vida. Muito bem, tudo isso é um preâmbulo para nós falarmos da felicidade, cujo tema é Você Merece Ser Feliz. E eu estou tirando desse livro Diretrizes para uma Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, médium, pelo espírito Marco Prisco, o tema de hoje da felicidade. Nós vamos conversar um pouco a respeito. Então, diz ele. Bom, só para conceituar a felicidade é contentamento, alegria, satisfação que experimentamos diante da vida.
Diz ele, a felicidade é uma atitude perante a vida. Aqui me faz lembrar a psicologia positiva que fala que, de alguma forma, nossa educação está muito direcionada, muito focada no sofrimento. Eu vejo na minha área na psicologia, a maior parte dos estudos de psicologia é para entender os transtornos de personalidade, os tormentos, os conflitos, os sofrimentos. Tem todo um material imenso de pesquisas, de achados, de tratados do comportamento anormal. Pouco se fala do comportamento sadio, equilibrado. Então, olha só a colocação. A felicidade é uma atitude perante a vida. Se nós aprendemos na infância a olhar somente para o sofrimento, para as perdas, nós poderemos reaprender a olhar as coisas boas que acontecem em nossas vidas. Por exemplo, vamos ilustrar? Você se dá conta que neste exato momento nós estamos desfrutando de uma situação boa? A tecnologia está proporcionando para nós fazer esta ligação entre o centro espírita, os colaboradores do centro, a espiritualidade, todos conectados, produzindo conhecimento, estudando, refletindo, gerando paz, alegria, conforto, esperança em todos nós. Nós precisamos aprender a ver as coisas boas que estão acontecendo e desfrutar, como diz a psicologia positiva, saborear. Que gostoso, olha que momento de tranquilidade, de paz, de reflexão, de elevação. Então, desfrutar. E as outras experiências significativas da vida, não quer dizer que não haja sofrimento ou dificuldade, sim, mas existe concomitantemente as coisas boas acontecendo. E precisamos nos apropriar dela para que ela sirva de alimento espiritual no crescimento pessoal. Porque nós nos enchemos de comida estragada, que são as perturbações sociais, o sofrimento, as manchetes destrutivas, são alimentos indigestos que fazem mal, medo, insegurança, tristeza, falta de perspectiva. Vamos inverter isso, vamos pegar as coisas boas. Se você chega no centro e conhece um amigo, uma amiga, olha que momento gostoso, você valoriza isso? No intervalo de uma aula ou no final de uma aula, se você sai e vai na lanchonete, encontra um amigo e vai tomar um café junto, isso não é gostoso? Você valoriza esse momento precioso? É alimento que nós nos valemos para o nosso crescimento. Depois ele continua. A felicidade que decorre do que se tem, então o indivíduo, como foi falado antes, ele acha que a felicidade é obtida comprando um celular, trocando o carro, comprando um sapato, fazendo uma viagem. Veja, não fazemos objeção nenhuma a estas conquistas. É natural. Mas a vida não se reduz às coisas, a ter coisas. A vida não tem significado somente em obter as coisas. Obter as coisas faz parte das transações humanas para que as empresas funcionem, dê emprego, haja comércio onde se compra e vende para movimentar o dinheiro, movimentar os conhecimentos nas pesquisas de melhoria da tecnologia, da saúde humana, etc. Então, tudo isso faz parte. Então, olha só. A felicidade que decorre do que se tem, logo se converte em tormento pela ambição de mais se ter ou pelo medo de perder-se o que já se possui. Se a minha felicidade está alicerçada em ter coisas, eu estou gerando tormento na minha vida. Porque assim que sai um celular novo,
eu começo a brigar com o meu celular, achando que é uma droga, eu tenho que comprar o outro, porque senão eu fico desatualizado, eu não consigo acessar determinadas páginas. Olha o tormento. Eu transformei um desejo, o desejo de ter um celular novo, numa necessidade. A necessidade é uma coisa imprescindível, eu não posso viver sem aquilo. Então, eu transformo o desejo de querer o celular em necessidade. E aí eu começo a dizer: ah, não, agora as coisas não têm mais graça. Eu não consigo mais nada com esse celular velho, ultrapassado, eu preciso de um novo. E parece que se eu não tiver aquilo lá, a minha vida vai ficar parada. Eu não vou conseguir fazer as minhas coisas. É um absurdo. Bom, então está bem claro aqui, né, a colocação. A sua segurança interior diante da vida, segurança, se sentir confiante, significa a presença da felicidade em sua existência. A felicidade em nossa existência. Nós precisamos reconceituar a nossa vida, a nossa existência, saindo deste conceito materialista, utilitarista, consumista, e entender que a nossa vida tem importância por estarmos reencarnados, não pelo status social que temos ou pelas coisas que possuímos, o prestígio, etc. Gente, a existência significa estar aqui evoluindo, trabalhando os erros praticados no passado que provocam limites na personalidade, sofrimento, perturbação. A reencarnação propicia sanar essas coisas que nos destroem, que nós mesmos fizemos, e possibilita desenvolver novas qualidades. Então, nós temos que aprender a valorizar, é um aprendizado, a valorizar a nossa existência. Ela é muito importante, não importa qual a sua situação, ela é o medicamento, a instrução que muda tudo, que melhora a nossa vida. Nós aqui encarnados, presos à matéria física, às restrições, às ideologias materialistas, não temos ideia da importância que é a vida. E muitas vezes nós caímos no disparate de achar que a nossa vida não é boa porque nós não temos a instrução que gostaríamos, um curso universitário, ou porque não temos um salário maior do que o que possuímos. E nós esquecemos que antes de reencarnar, nós pedimos aos orientadores evolutivos para passar por aquela prova para eliminar os vícios de minha personalidade que tem causado derrotas em várias encarnações. Então eu pedi para que nascesse e tivesse aquela profissão, uma subprofissão, que eu ganho pouco, e a falta desse dinheiro, a falta daquilo que eu desejo, vai arrumando, vai reconstruindo aquele meu lado doentio, que no passado eu usei o dinheiro, ou o poder, o prestígio, para prejudicar pessoas, para maltratar, para desprezar, para causar sofrimento. Então, a correção desse lado da minha personalidade doentia pode ser obtido através dessa subprofissão que me faz aceitar o limite de querer coisas, de sonhar com coisas e não conseguir realizar, aprendendo a lidar com limites. No passado eu esbanjei e trouxe um monte de sofrimento para muitas pessoas. E agora eu tenho o limite me corrigindo. Então, nós temos que repensar. A nossa vida tem importância, sim. Não importa as condições. E valorizar. Tem uma colocação no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que quando nós brigamos com a nossa prova,
nós teremos que repeti-la. Por quê? Porque não aprendemos. Se eu não aprendo, eu vou falhar novamente no futuro. Então, quando eu estou passando pela prova e fico brigando com ela, maldizendo, eu vou ter que repetir no futuro. Tá claro isso, né? O Espiritismo é bem claro. Valorizando o que sabe e o que é, realmente você conquistará a bênção da felicidade. Valorizando o que sabe e o que é. Você valoriza o que sabe? O conhecimento que você tem do Espiritismo, você valoriza? O conhecimento da vida? Aqui é o conhecimento e o que é, como nós somos. Você valoriza você como pessoa, como é? Ou não dá muita importância para você porque você não tem um corpo perfeito, é isso? Ou porque a sua barriga te incomoda, então você acha que, como não tem o corpo atlético, você não tem valor, ou os cabelos brancos, ou a sua altura, o que faz você desvalorizar você mesmo? O corpo é um instrumento do espírito, não é o espírito. Você valoriza o que você sabe? Você tem ideia de quanto tempo você levou para conquistar o que você sabe? Vamos fazer uma ilustração. Para o indivíduo se formar em filosofia, ele faz um curso de 5 anos. Depois faz mais alguns, mestrado, doutorado, e ele sai de lá um filósofo. Demorou 10 anos para conquistar esse título. 10 anos. E ainda assim ele não sabe tudo. Quanto tempo demorou para você desenvolver as suas capacidades? Não estou falando do curso técnico que você fez ou do curso universitário. Quanto tempo você demorou para desenvolver a capacidade paterna, a capacidade materna, a capacidade de administrar uma empresa, a capacidade de ajudar uma pessoa? Sabe quanto tempo nós levamos? Séculos. Séculos. Não foi agora. Quando nós reencarnamos, nós já tínhamos uma bagagem milenar. Quanto tempo demora para uma mulher desenvolver a capacidade materna de cuidar de pessoas? 500 anos? 1000 anos? Quantas pessoas ela pegou no colo para dar mamadeira, para acolher, para amar, para ficar contente com seu filho, a sua filha? Quanto exercício afetivo! Então, simplesmente, algumas pessoas desvalorizam o que sabem. Valorizando o que sabe. Esse nosso saber é milenar. Ele tem que ser valorizado. Nós penamos para conquistar conhecimentos, para entender as coisas. Nós poderemos, obviamente, apresentar alguns limites na vida presente. Às vezes é uma aprovação por causa do mau uso do passado ou por algum propósito de crescimento. Mas as nossas conquistas são milenares. Não são de 30 anos. Não foi uma vida de 30 anos que trouxe a sua sabedoria, a sua capacidade de se relacionar com pessoas, capacidade de ser simpático, de ser solidário, de ser fraterno. Tudo isso são conquistas do espírito aprendidas no dia a dia. Então, por exemplo, você está indo no centro espírita. Toda vez que você entra na sua sala de aula, você cumprimenta os amigos. Você faz isso durante 6 meses, 1 ano. Passa um certo tempo, você já não se sente estranho para aquela pessoa. Ela já é amiga. E da onde vem isso? Da experiência repetida várias vezes.
No começo você pode achar a pessoa antipática, estranha, desagradável, e daqui a pouco esses encontros, os cumprimentos, vai trazendo para você uma outra imagem da pessoa. Foi aprendido, foi aprendido. Então, temos que dar importância a essas conquistas que nós obtemos ao longo do tempo. Quem trabalha em favor da autoiluminação já descobriu o meio mais eficaz para a conquista da felicidade. Autoiluminação. Auto quer dizer eu. Iluminação do eu. Iluminação pelo conhecimento, pela experiência, pelo contato comigo. É uma condição que nós não vamos escapar, esta autoiluminação. Ela não vai se dar sozinha. Nós não vamos acordar um belo de um dia, estar plenamente iluminado, sabedores de tudo, harmonizados. Não, nós temos que treinar. Então, por exemplo, você chega no seu ambiente de trabalho e o chefe te passa um serviço te dando bronca ou mal-humorado. Você recebe aquilo e às vezes, porque não pode ser demitido, tem que engolir sapo. Você engole aquilo, trabalha mentalmente, ou fica brigando com o chefe mentalmente, o que vai ser pior, ou aprende a não revidar, a tolerar. Pronto. Aí está começando um processo de autoiluminação. Eu fui provocado, eu tenho a reação de partir para cima da pessoa, de discutir, de revidar, e eu me contenho. Propositalmente, não é repressão. A repressão seria eu ter raiva e fingir que não tenho. Ah, não, isso para mim não quer dizer nada, eu não estou sentindo nada e dentro está fervilhando. Não, eu estou me autoeducando. Eu tinha vontade de responder, de xingar, de pular em cima dele e brigar, mas eu me seguro. Eu estou educando as minhas emoções. Eu fiquei com raiva e segurei a expressão física. Eu tive pensamentos maldosos e eu posso me recompor. Não quer dizer que, como diz muitas pessoas, que você tem sangue de barata. Ah, então agora eu não sinto mais nada. Agora os outros podem fazer o que quer. A ideia não é essa. Você está aqui para brigar com os outros ou para evoluir? Tem gente que estão brigando há séculos nas regiões inferiores. O Espiritismo esclarece tudo isso. Tem gente brigando há séculos. Tem um livro de Ivone Pereira, me parece que é Dramas da Obsessão, que tem um caso de 400 anos de obsessão espiritual. 400 anos perdendo tempo em perseguição, em maldade, em ficar lembrando das coisas danosas do passado. Que vida é essa? Então, eu não vou engolir sapo, eu vou me autoeducar. Algumas vezes você pode engolir sapo, mas você pode metabolizar isso de modo diferente. Pode dissipar. Então, aquele que contesta, eu não tenho sangue de barata, falou, eu devolvo na hora. Você está treinando a ser agressivo, a ser descontrolado, a sofrer um acidente, cai numa briga, perde a vida, desencarna, às vezes como suicida indireto, sofre anos, sabe por quê? Por causa daquele orgulho. Eu não levo desaforo para casa e levo um cadáver,
porque morre, porque briga por qualquer coisa. Outra coisa, que valor que tem esses conceitos humanos? Ah, você vai deixar para lá? Ah, você vai se acovardar? Que valor tem essa palavra na vida de um espírito? O que isso vale neste universo de trilhões de galáxias? O que vale esse orgulho de não deixar para lá, de responder ali, de revidar? Isso vai tornar o quê? A nossa vida melhor em quê? O universo está esperando a gente e ficamos aqui fincados nessa materialidade, presos a essa postura arrogante de se achar, de cair nessa disputa de poder com o outro que não leva a nada. O que nós ganhamos disso? Quantos séculos passados nós nos engalfinhamos uns contra os outros, perseguições, crimes, articulações para destruir coisas, e resultou no quê? Resultou em provas e expiações. Nós expiamos todos aqueles males que praticamos, né? Que a gente tem que aprender, tem que se educar. Passamos por provas de tudo aquilo que o orgulho não se permitia. Onde está a nossa força? Que força é essa? O indivíduo é marrudo com o quê? Está brigando com o quê? Quanto vale o equilíbrio pessoal e não ficar atormentado, cheio de conflitos, sofrendo por conta de alguma coisa que não tem importância nenhuma? Deixa eu desligar aqui o WhatsApp que fica fazendo barulho. Percebem? Então, vamos lá. Quem trabalha em favor da autoiluminação já descobriu o meio mais eficaz para a conquista da felicidade. O indivíduo fica lúcido, senhor de si mesmo, confiante, tolerante, resiliente, uma série de virtudes se dá com o indivíduo. Você vale pelo que fez de si mesmo e não pelo que dizem a seu respeito. Isso serve para todos nós que damos muito valor ao que os outros falam. O que pensamos de nós mesmos não damos nenhuma importância. Eu não sou tudo aquilo, eu não sou nada disso, quem sou eu? Né? Aquele papo de quem sou eu. Bom, quem nós somos? O espírito imortal. Agora, muitas vezes nós carregamos a vida toda, nós ficamos presos dentro de um conceito que alguém teceu sobre nós. Ah, você é o tímido da família. Ah, você é o briguento da família. E a gente se encaixa dentro do conceito e leva esse peso a vida toda. Espera aí. Quando me falaram aquilo, eu não sabia responder. Hoje, eu tenho consciência sobre eu mesmo, eu vou ressignificar, eu vou dar outro significado. Não, eu não sou o tímido da família. Eu sou esforçado, eu sou estudioso, eu sou interessado nisto ou naquilo. Eu vou me reconceituar. Eu não vou ficar preso no conceito que os outros tecem sobre eu. Principalmente os pais, né? O pai chega e fala, esse vai ser isso e aquilo. Esse vai ser o derrotado da família. Esse vai ser o brigão. E a pessoa veste aquilo lá e tem medo de se opor. Mas foi meu pai que falou. Quem é seu pai ou sua mãe? São espíritos em evolução. Eles já são perfeitos? O que eles falam está tudo certo? Ou eles também estão aprendendo? Gente, nós somos protagonistas da nossa evolução. Ninguém vai fazer no nosso lugar. Não quero com isso, de modo algum, desdenhar o valor dos nossos pais. Eles deram para nós o que eles podiam dar e eu sou grato, graças a Deus eu recebi elogios e puxões de orelha. E foi oportuno, foi importante. Mas eu posso questionar aquilo que eu ouvi.
Eu sou um espírito adulto, eu não sou uma criança que tem que levar tudo aquilo que os outros falam. Você vale pelo que fez de si mesmo, você se esforçou para isso, e não pelo que dizem a seu respeito. Mediante essa compreensão, a felicidade já se encontra ao seu alcance. Você valorizar, validar o que você é. Olha, o seu valor não está em você ter um título universitário ou primário. O seu valor se deve a você ser uma centelha divina, não pelas realizações que você faz. Jesus falou: vós sois deuses. Vós quem? Todos nós. Então você não é menor do que os outros. Você não tem menos importância do que os outros. Deixa eu ver o meu horário. Quando você se contenta com os bens da vida e multiplica-os com alegria, penetra-se de felicidade. Ele está dizendo várias maneiras de desfrutar desta felicidade. Quando você se encontra com os bens da vida, se contenta com os bens da vida e multiplica-os. Amizade são os bens da vida, o estudo, e nós podemos multiplicar as nossas amizades, a simpatia, o curso que fizemos, os livros que temos. Olha só, quando você se contenta, nós precisamos aprender a nos contentar, como foi falado no começo sobre a felicidade. Nós precisamos aprender. Aprender exige repetir, repetir, repetir. Jesus ensinou para nós a perdoar quantas vezes? 7 vezes 70. E perdoa, 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 perdoa. Chega uma hora que a gente aprende. Eu não vou ficar com mágoa, não tenho que ter mágoa dos outros. Eu já começo a compreender. Eu entendo o que o outro fez. Não há motivo para mágoas. Ficar contente com os bens da vida é reconhecer, é valorizar. É valorizar um aperto de mão que um amigo te deu ao vê-lo, um abraço. Olha só, é amizade. Sabe lá o quanto isso é importante? Se contentar com isso, de ter amigos, de ter parentes, de ter estudado, de ter comprado um livro, de ter feito um passeio, de ter acesso à cultura. Caso você haja descoberto que é imortal e se entregue ao crescimento moral, adquiriu já a base para a felicidade sem jaça, sem tormento. Está aí algo muito importante da nossa condição que às vezes a gente não reflete. Eu sou imortal. Tudo vai passar, tudo, menos eu. Eu permaneço sempre em progresso, em crescimento, em melhoria. Eu sou imortal. Esse problema que eu tenho, essa pandemia vai passar. Os que desencarnaram não desapareceram do planeta, vão reencarnar. Nós somos imortais, nós estamos numa escola aprendendo lições importantes. Lições de fraternidade, de amor, lições de casamento, lições de paternidade e maternidade, lições profissionais. São várias salas de aulas onde a gente aprende várias matérias e vamos crescendo incessantemente. Somos imortais. Então, caso você haja descoberto que é imortal e se entregue
entregue ao crescimento moral, respeitar os outros, querer para os outros o que queremos para nós, não desejar o que não queremos para nós, se entregue ao crescimento moral, adquiriu já a base para a felicidade. A real identificação do que é importante na vida em relação ao que se atribui como de importância na ambição desordenada significa experimentar felicidade. Eu falei aqui sem uma entonação adequada, não dá para entender. A real identificação do que é importante na vida em relação ao que não se atribui como de importância na ambição desordenada, quando tem como base a ambição desordenada. Significa experimentar felicidade. Então, o que é importante na vida? O que nós elegemos como importante? E não como base a ambição, aquele desejo imoderado de ter coisas, de ter objetos, né? Então, o que é importante em nossa vida? Não é aquilo que a sociedade impõe, inculca na nossa cabeça. Quem é a sociedade? Os nossos amigos, a cultura, os parentes, né? Nós temos que ver o que é importante na vida, o que faz crescer, o que faz melhorar. Cumpra com o seu dever, seja qual for. Por mais insignificante que pareça, e a alegria da consciência tranquila se aureolará das bênçãos da felicidade. Cumprir bem com o nosso dever. A psicologia positiva chama de fluxo. Aquela experiência que quando nós estamos fazendo, a gente perde a noção de tempo. De tão entretido que nós ficamos. É gostoso. Então, vou pegar o texto de novo. Cumpra com o seu dever, seja qual for, por mais insignificante que pareça. Quando o indivíduo cumpre, dando importância, ele está magnetizando o ambiente, as coisas que ele está fazendo de boas energias e se sentindo bem. Aquele que está fazendo praguejando, por que eu fui escolher essa profissão? Olha como eu sou escravizado, olha como eu sou maltratado, olha como eu tenho acesso. O indivíduo está se atormentando. Ele está fabricando doença, desarmonia, perturbação no ambiente, nele mesmo. Como que ele vai ter felicidade? Ele vai sair infeliz desse ambiente. Mesmo que o indivíduo não goste, ele não precisa maldizer. Ele pode aprender a tolerar, porque afinal de contas, talvez seja isso que esteja dando para ele o alimento. Esse serviço chato está levando pão para os seus filhos comer, leite, comida, pagar o aluguel. Então tem que aprender a suportar. Se não está contente, vai procurar outro emprego. Mas enquanto estiver aí, não briga, não maldiz aquilo que você está se beneficiando. Deixa eu ver aqui que o nosso tempo está prestes a terminar. Títulos de engrandecimento social, trajes faustosos, postos de destaque, funções honrosas, aplauso e distinções, recursos amoedados e triunfos terrenos podem propiciar prazeres, exaltar a vaidade e a presunção, mas ficarão na terra quando você viajar de retorno ao grande lar. Porém, o que você renunciou, amou, realizou, pelo bem do próximo e por si mesmo, seguirá com você em forma de felicidade, que será fruída desde antes da desencarnação. Diz ele, é fácil ser feliz. Experimente. Então vamos experimentar. A terceira revelação nos trouxe luzes explicando a respeito da finalidade da vida, dos objetivos que estamos aqui, que é evoluir incessantemente. A vida tem finalidade. Os amigos, os parentes que desencarnaram estão ao nosso
redor estão vinculados conosco pelos pensamentos. Nós os encontramos fora do corpo através do sono. A vida continua nas relações de crescimento incessante. O que estamos enfrentando vai passar. Nós vamos melhorar. Tudo isso o Espiritismo explica para nós. A vida tem sentido. Então, agradeço ao convite do Centro Espírita Bezerra de Menezes por estar aqui com vocês. Agradecemos os benfeitores espirituais que estão nos ajudando no entendimento. Agradecemos a esse espírito Marco Prisco e Divaldo Pereira Franco por trazer essas mensagens abençoadas, como o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que todos eles trouxeram para nós ensinamentos imorredouros no nosso processo evolutivo. Muito obrigado a todos. Estou agora à disposição. Mário. Olá, Claudemir. Muito obrigado. Nós é que agradecemos você por esta brilhante explanação. Já imaginávamos que assim seria. Tema tão interessante, né? Dizendo que nós merecemos ser felizes, né? E você foi muito feliz nas suas abordagens. Bastante material para nossas reflexões aí. Depois, até assistir outras vezes, como ficará aí disponível pelo Facebook, pelo YouTube da nossa Casa Espírita. Com certeza, muitas outras pessoas que não puderam acompanhar agora à noite terão oportunidade ainda de assistir e refletir sobre as suas abordagens. Agradecemos mais uma vez o convite. Eu que agradeço. Obrigado por essa explanação. Estou à disposição de vocês. Tá ok. Então, até uma próxima oportunidade. Farei em seguida a prece de encerramento e nós já fecharemos. Então, até uma próxima oportunidade. Um abraço. Então, amigos, antes da nossa prece, só lembro que no próximo sábado nós teremos mais um evento que vai fechar este ciclo de eventos, de lives que realizamos em comemoração ao aniversário da nossa Casa Espírita. Nós teremos uma live com o nosso querido José Carlos de Luca, no próximo sábado, dia 29, a partir das 18 horas. Então, desde já, estão todos convidados, peço que se programem, com certeza será mais um evento aí que abrilhantará esse nosso ciclo de comemorações do aniversário da nossa Casa Espírita. Então, agradeço a participação daqueles que puderam, aqueles que assistirão oportunamente também. Sempre é uma oportunidade de aprendizado a respeito desses temas tão interessantes que a doutrina espírita nos proporciona. Então, convido todos para fazerem comigo a nossa prece de encerramento. Então, mais uma vez, nos resta agora ao final do nosso encontro espírita de modo virtual. Gostaríamos muito de estar presentes em nossa casa, em nosso salão, com todos vibrando juntos, mas pela impossibilidade nos reunimos então virtualmente e sabemos que o pensamento ele não tem barreiras. Então, unidos em pensamentos, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos bons amigos da espiritualidade que participaram conosco desse evento nesta noite. Que possamos refletir sobre o tema aqui tratado nesta noite, para nos enriquecer ainda mais como seres humanos, como os filhos de Deus, com um potencial enorme de crescimento. E assim, agradecendo ainda ao nosso expositor, nosso companheiro, nosso irmão, Mário Mas, rogamos a permissão para encerrarmos o nosso encontro desta noite. Que a sua paz, Mestre Jesus, que esteve conosco durante este nosso encontro, continue nos envolvendo aos nossos lares, envolvendo a todos aqueles que dela necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.